Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história grega. Hoje a gente vai ver a queda de Cimon e a ascensão de Péricles. Agora pensando bem, eu deveria ter chamado o último vídeo. Eu acho que eu vou chamar porque eu ainda não coloquei no YouTube na hora que eu estou gravando, mas deveria ser a queda de Temístocles e a ascensão de Cimon. Porque agora vai ser a queda de Cimon e a ascensão de Péricles, né? Então tinha Tucídides, aí Cimon fica no lugar de Simon. Não, Simon fica no lugar de Tucídides. Aí, na verdade, o Ephialtes vai ficar no lugar de Simon e o Ephialtes vai ser morto e o Péricles vai surgir, né? Mas o Péricles meio que acaba ficando tão popular que ele é até muito mais conhecido que o Ephialtes, né? Aqui é tipo o Dragon Ball Z, né? Episódio de hoje, Majin Buu morre, né? Então hoje eu já tô dando o spoiler aqui, né? Mas vamos lá. Lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e se você puder ajudar a gente no Tipa.ai, né? É só, não precisa de cadastro, nada, é só um Pix que você pode mandar e ajudar a gente, beleza? E é anônimo também, mas pode mandar uma mensagem se você quiser ou alguma coisa, beleza? Então, após a queda de Tassos, de novo, eu escrevi Tassos com TH e dois S, mas pode ser só T-A-S-O, eu acho que é isso. Mas, então, em 463, Simon foi levado à corte sob a acusação de ter sido subornado por Alexandre da Macedônia. Aqui, se eu não me engano, é o avô do Alexandre o Grande, né? Porque, por exemplo, a gente está em 463 e Alexandre o Grande é tipo, ok, Sócrates já está vivo nessa época, mas tipo, o Alexandre foi, porque Sócrates está vivo com 9 anos, ele deve ter tipo uns 7 anos nessa época. Aí teve Sócrates, né? Sócrates vai ficar adulto. Platão vai ser discípulo de Sócrates, Sócrates vai ser. Não, Aristóteles vai ser discípulo de Platão e Alexandre o Grande vai ser discípulo de Aristóteles, né? E eu sei que o pai de Alexandre o Grande era Filipe da Macedônia. Então eu acho que esse Alexandre é tipo avô do Alexandre o Grande. Eu tive Alexandre da Macedônia, aí Filipe da Macedônia, aí Alexandre o Grande, tá? Mas então ele, o rei da Macedônia, Alexandre, que não era Alexandre o Grande, teria subornado Simon, né? E o autor fala assim que Simon era um homem rico, né? Ele era cunhado do homem mais rico de Atenas, e a acusação não tinha muita força. E também acho que eles venceram o cerco, se eu não me engano, tá? Mas então não foi nenhuma surpresa quando ele foi inocentado. Então o autor fala que o objetivo era meio que testar a força do partido aristocrático, que era o partido de Simon, né? Então a gente tem que ter claro que durante esse período da Liga, né, ele vai ser governado por esse partido, não só pelo partido aristocrático, mas pela aliança de todas as famílias aristocráticas, em geral das famílias aristocráticas, contra o Temístocles, que era um cara, não só ele era do Partido Democrático, mas ele era um homem novo, um homem do povo, né, que nasceu de uma família popular. Então, mesmo as famílias que eram do Partido Popular, as famílias aristocráticas do Partido Popular vão ficar com os aristocratas em geral, né? Então, agora, apesar desse, então quer dizer, o Simon foi acusado, mas assim, não era muito sério, todo mundo sabia que não ia dar em nada e ele foi inocentado. Então, mas a importância desse tribunal está no fato de que Péricles, que era o líder dos Alquimeônidas, né? Então, era essa família que era meio que durante um certo tempo foi o líder do Partido Democrático, né? Uma família aristocrática, líder do Partido Democrático. Então, ele era líder dos Alquimeônidas. Ele não era líder do Partido Democrático ainda nessa época, mas ele ficou do lado da acusação. Então, ele ficou contra o Simon. E apesar de sua participação ter sido pouco notória, ela marcou o fim da aliança entre as grandes famílias aristocráticas. Então, as famílias aristocráticas tinham se unido, mesmo as famílias aristocráticas, que eram pró-democracia, se uniram com as outras famílias para ficar contra o Tucídides, né, por causa desse medo de pessoas da camada popular tendo muito poder. Só que, como também agora o Temístocles já foi embora, né, já foi ostracizado, tudo, talvez ele já tenha morrido até nessa época, não se tem muita certeza. O Péricles, né, que era dessa família importante, ele já está voltando atrás. Então agora ele já está voltando para ficar ao lado da democracia, para contra as outras famílias aristocráticas, né? Então já você vê que depende do que é mais conveniente do momento, assim, né? Então, como a gente tinha falado no último vídeo, em 464 houve um terremoto
em Esparta que foi de grande magnitude. O autor fala que tem um relato de que só 5 casas continuaram em pé em Esparta, mas ele acha que isso é exagerado. Ele fala que teve um exemplo, tipo, próximo, né? Tipo, na época que ele estava escrevendo, que era início do século XX, deve ser 1920, alguma coisinha assim, que também de relatos que foram exagerados, mesmo por testemunhas oculares, né? Ele fala que foi ruim, mas não deve ter sido tanto quanto esses relatos, né? Mas como Esparta ficou prejudicada, os ilotas, né, que eram os escravos dos espartanos, aproveitaram essa oportunidade para se rebelar. Eles receberam apoio dos periecos, que eram também os estrangeiros, né? E na Messênia teve uma revolta generalizada, porque a Messênia foi um território, se eu não me engano, que os espartanos conquistaram, né, isso há muito tempo atrás, e não tinha espartanos lá. Na verdade, eles eram um território que tinha um outro povo, então ninguém lá gostava dos espartanos, apesar dos espartanos governarem esse território, né? Então, quando teve essa fragilidade, foi a época de todo mundo lá se rebelar, né? Então, eles conseguiram vencer, apesar de tudo, né, essa revolta devido ao rei Arquidamos de Esparta, né? E a ajuda de Mantínia, achei que se chamava. Parece que a pronúncia é Mantínia, porque é por causa desse acento, né? Mas os rebeldes não foram totalmente vencidos e eles se refugiaram num lugar chamado Monte Itomi, que é como se fosse uma fortaleza natural. É um lugar muito fácil de você se defender quando você está lá, né? Então, o autor diz que os espartanos eram notoriamente ruins em fazer cercos, né? E eles chamaram então vários aliados e chamaram Atenas para ajudar nessa questão. Aí, o que acontece é que o Efialtes, que era, ele era, então, nesse momento ele era o líder do Partido Democrático, porque, então, Péricles era da família dos Alquimêonidas, que tinham sido líderes do Partido Democrático, mas no momento ele não era esse Efialtes, né? Então ele desejava a humilhação de Esparta, o autor não entra em muitos detalhes por quê, mas apesar disso, o Cimon conseguiu convencer os atenienses a enviar 4.000 hoplitas, né? E o Cimon era meio que o general, né? Então também era algo que eu precisava voltar a lembrar, se quer dizer, os generais parece que eles estão se transformando tipo nos líderes mesmo da cidade, né? Então, mas ele levou esses 4.000 hoplitas para ajudar Esparta, né? Então eles não conseguiram, né, vencer a rebelião. Essa rebelião vai com o nome de Terceira Guerra Messênica, tá? Se vocês quiserem procurar. Então, pelo que o autor diz assim, é que os espartanos estavam esperando que os atenienses ajudassem com o cerco. Eles não conseguiram fazer o cerco, né? Não conseguiram, quer dizer, vencer, né? E os espartanos falam, não, então vocês podem ir embora. Então essa expulsão foi muito humilhante, né? Porque, tipo, imagina você chegar lá para ajudar e os caras falam, ah, você não vai ajudar, não. Ok, tipo, vai embora, a gente não precisa de você. E isso, então, culminou na vitória do Partido Democrático, né? O Partido Aristocrático foi muito humilhado, então o Partido Democrático tomou o poder, né? Então, e eles aproveitaram para tirar Atenas da Confederação Antipersa, que tinha sido formada em 481, que na verdade era aliança, mas no fundo era Atenas e Esparta e mais alguns aliados, né? Então eles fizeram aliança com Argos e Tessália, sobretudo, que eram inimigos de Esparta. Que tanto Argos e Tessália, não sei se vocês lembram, eles meio que ficaram neutros ou do lado da Pérsia, né? Por isso que eles não estavam na aliança contra os persas. Quando Atenas saiu dessa aliança, eles se aliou com esses caras que eram inimigos de Esparta. Mas a vitória máxima do partido foi a reforma de Efialtes, em que a maior parte do poder do Areópago passou para os órgãos mais democráticos. Então, uma reforma mais dando poder para órgãos mais populares, como a Eclésia, né, que era a Assembleia, né? Então, Simon acabou sendo ostracizado e meio que por vingança, meio não, por vingança, o Efialtes foi assassinado. O autor diz assim: pode-se ter certeza que, talvez se pode ser, teria que ser junto, né? Com hífen, né? Pode-se ter certeza que o assassino era um agente de uma daquelas sociedades secretas cujas ações em favor da oligarquia, eu estou falando da aristocracia, mas é oligarquia, né? A mesma coisa, basicamente, né, nesse caso. Podem ser detectadas vez ou outra durante o século V. A morte de Efialtes foi a oportunidade de Péricles. Então, assim tem a ascensão de Péricles, né? Poucos estadistas, em tempos antigos ou modernos, combinaram em tão alto grau as qualidades de nascimento, caráter e intelecto. A sua política externa foi
Então, aqui ele fala muita coisa sobre o Péricles, né? Fala, então, do nascimento, ele era um Alquimêonida, hã, tem, tipo, várias pessoas importantes na família dele. Fala também que ele realmente era, apesar do, tipo, o Simon, o Temístocles serem, tipo, pessoas importantes, eles não tinham muito caráter. Eles eram, assim, tinham uma certa expediência, né, quer dizer, você fazer o que é mais conveniente no momento, né, o Temístocles também ficou fazendo aquele golpe contra Esparta, né, então, tipo, então ele considera o Péricles um cara que realmente era, tipo, honesto, assim. E ele era também uma pessoa intelectualmente, assim, elevada. Parece que ele foi discípulo, não me lembro se de Anaxágoras, podia olhar, não lembro se era Anaxímenes, Anaxágoras, tá? Posso colocar na descrição, mas ele tinha um certo interesse por filosofia e era um grande orador. Mas o autor vai começar a falar aqui algumas coisinhas, tipo, meio contra o Péricles, assim. Ele fala: a sua política externa foi baseada em um erro de cálculo, tanto dos recursos de Atenas como da atratividade da democracia. A gente vai ver isso, acho que um pouco depois, nos próximos capítulos, tá? Mas quer dizer, provavelmente ele achou que Atenas podia fazer muita coisa, que todo mundo ia ficar do lado de Atenas, porque todo mundo ia querer democracia, né? Mas isso não deu certo. E na esfera militar, ele foi pouco mais que um comandante competente. Ele fala que o Simon e o Temístocles eram melhores comandantes militares do que Péricles, tá? Aí foi na política doméstica que o seu gênio se revelou. Em suas reformas constitucionais, vemos o princípio da democracia levado às suas conclusões lógicas legítimas. Essas as palavras que ele usa, né, o autor. Podemos ver na criação do intelecto de Péricles a democracia mais completa que o mundo já viu. Contudo, essa constituição foi no longo prazo a razão da derrota de Atenas. Então é interessante, ele vai tudo meio que pontuando assim, teve tipo isso de bom, mas também teve isso, né? Aí ele fala que assim, o importante é que tipo, que essa época foi a época em que o povo ateniense, que era um povo tipo brilhante, estava todo empenhado numa missão foda, né? Então, e o Péricles foi o cara que fez isso, né? Ele conseguiu liderar todo mundo em busca de um objetivo, né? Então, por isso que essa realmente é tipo a era de Péricles, né? Ele é tipo o grande nome dessa época. Então, por hoje vai ser isso, galera. Muito obrigado. De novo, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e de ajudar a gente no Tipo Ponto aí, beleza? Se você estiver chegando aqui agora, lembra que tem também os cursos de lógica, tudo de graça de lógica, e esse que é a história completa da Grécia até, até esse momento, tá bom? Mas muito obrigado e até a próxima.